Então, agora, só para a gente finalizar, como lidar com com essas diferenças que a gente. O Edson acabou de falar uma coisa que eu ia falar e que eu acho sensacional. É você se permitir ficar triste, se permitir ficar incomodado. Isso é inteligência emocional. Você ser o mais próximo da realidade possível de como você está se sentindo no momento. Isso traz essa garantia para quem está te ouvindo de que você está sério, de que você é centrado, de que você tem compromisso com aquilo que você está fazendo. Se você não faz isso, não dá, né? Teve uma história que foi muito interessante, que foi o seguinte: um pai que tinha uma reunião com todos os diretores da multinacional que ele trabalhava naquela manhã. Então, ele colocou o seu melhor terno, tinha comprado gravata nova e tal, se arrumou, desceu para tomar café com a filha, com a esposa, e a filha derrubou o café na camisa dele, na gravata, em tudo. Este cara ficou maluco. Mas eu já tô atrasado, caramba! E falou para a mulher: você não dá educação para essa menina, olha que estabanada, olha o que é isso. E saiu atordoado, subiu de novo para trocar de roupa. Nisso a mulher também estava muito chateada, a filha estava chorando, passou a perua da criança escolar e ninguém escutou. E o marido teve que levar a menina para a escola antes de ir para a reunião. Ele já estava atrasado. Foi, levou a menina saiu do carro chorando, bateu a porta, não deu tchau para ele. Ele saiu muito bravo e ainda estava bem descontente, chateado. Chegou na reunião e tinha esquecido a pasta dele com a apresentação que ele ia fazer. Foi uma sequência de desastres que aconteceram, né? Agora veja bem, o que seria esta mesma situação com inteligência emocional? Ele estaria atrasado para ir para a reunião, ele estaria pronto para ir para a reunião, desceria para falar, para tomar café, a filha derrubaria o café e ele, na hora, respiraria profundamente. Soltaria todo o ar, mesmo que bravo, e diria: tá bom, filha, eu sei que foi sem querer. Vai lá para cima, troca de roupa, dá um beijo na sua mulher, dá um beijo na sua filha, pega a sua pasta e vai embora trabalhar. É possível fazer isso. É muito possível. E é isso que a gente tem que trabalhar para conseguir fazer. Porque aí a gente fala, mas numa situação dessa, pô, a vontade era de quebrar tudo. Sim, o impulso é de quebrar tudo. Porque isso já vem dos teus educadores, primeiro lá, né? Seus educadores emocionais, família, escola. Tudo bem, você já sabe disso. Mais um motivo para você respirar, não uma, nem duas, nem três, quatro, cinco vezes. Se você se conhece, sabe que é difícil de voltar para o eixo, respira fundo, conversa. Não é se tornar uma pessoa robotizada, muito pelo contrário. Você vai dizer o que você sente. Você vai estar em comum acordo com o teu eu interno. O que você acha que acontece com uma pessoa que aparentemente é sorridente, parece até que é feliz, mas você vê que ela vive sempre doente, você vê que ela tem pavio curto às vezes e que ela tem alguma incoerência até na vida pessoal. Porque geralmente quem tem uma fachada, como se diz, boa na vida profissional ou na vida social, e em casa não é esta pessoa está usando essa máscara. O que acontece? Fica doente. Ou adoece a si próprio, ou adoece as relações. Então, a gente precisa. Ana, desculpa Oi. até te interromper, mas você falou uma coisa que eu não gostaria de esquecer depois de comentar com os nossos amigos aqui. Claro. Você falou de você sempre se abrir e que como é importante isso, né? E eu creio assim, né? Não tem receita de bolo, nunca tem, mas, por exemplo, um líder, ele pode tranquilamente, numa situação de, como você falou da criança que o café na camisa do pai, né? E que ele, se ele tivesse inteligência emocional, ele poderia respirar 3, 4 vezes,
ia trocar camisa e tal. Quantas vezes, né, a gente percebe que nós, líderes, perdemos a oportunidade no momento que uma pessoa comete um erro muito grande, um erro muito drástico. Imagina aquela coisa assim, que o erro da pessoa pode estragar, de repente, o trabalho de uma semana, de semanas. Quantas vezes você vê líderes que, nessa hora, irrompem com cólera, com ira, e vai para cima da pessoa e fala assim, meu, você não tem ideia do que você está fazendo, eu não falei para você e tal. E uma pessoa que cultiva a inteligência emocional, ela pode, por exemplo, nessa hora, respirar, pensar o seguinte, o que eu quero ao falar o que eu vou falar agora? Se ela perceber o seguinte, e aí até chama atenção para o pessoal que estava ontem com a gente, sobre a questão da faixa amarela da Disney, que é mais ou menos o que a Ana comentou aqui, né? Quantas vezes, de repente, a pessoa pode, numa situação desse tipo, falar o seguinte, ok, vamos lá, vamos resolver isso agora. Temos um problema, vamos todo mundo ajudar a resolver isso, tal. E você vai lá, você apoia a pessoa, você ajuda a pessoa a resolver, você não vai partir para cima da pessoa agressivamente e tal, e você resolve a situação com a pessoa. Depois, deixa passar um dia, deixa passar dois, aí chama a pessoa para conversar e fala assim, olha, agora que tudo foi resolvido, eu queria contar para você, porque eu quero muito manter uma relação de confiança contigo, quero contar para você o que eu senti a respeito. Agora nós já passamos pela situação, as coisas estão resolvidas, e aí você vai falar, olha, na hora, sinceramente, eu fiquei muito pé da vida, porque eu já tinha falado para você que isso era uma coisa importante, olha, e aí você vai se abrir, aí você vai se expor para a pessoa perceber as emoções que tomaram conta de você, mas de uma forma madura, de uma forma que você não vai colocar nessa pessoa um trauma de nunca mais querer errar, mas você vai se expor para ela, vai dizer, olha, agora eu queria conversar com você e contar tudo o que eu senti naquele momento. E o que a gente pode fazer, de repente, juntos, para nem eu, nem você voltarmos a sentir o que a gente sentiu. Percebe a diferença entre um líder com e sem inteligência emocional? É por aí. É, Né? é gritante, perfeito, Edson, exatamente isso. Quando a gente está diante de alguém que pode escutar, a gente vai criando confiança e a gente pode expor mesmo as relações e até o próprio trabalho, a produtividade, tudo é muito melhor. O clima organizacional das empresas, onde os líderes conseguem conversar, se expor, falar dos seus medos, inclusive, e dar feedbacks, porque tem muitos chefes ainda, né, que nem são líderes, que só chamam para dar bronca, que só chamam para fazer crítica. E quando é para falar algo que é positivo, fala assim: nossa, de você eu não tenho o que dizer. É muito triste isso. Por que não tem o que dizer? Porque só sabe fazer críticas. Se deve ter, a gente não pode perder a oportunidade de dar feedbacks positivos, claro que verdadeiros, do que você está vendo. A gente tem uma mania muito grande de corrigir pelo erro, não pelo acerto. Quantas vezes você ouve assim, não, eu não quero desse jeito, isso aqui eu não gosto, eu não quero que faça assim, eu me sinto mal. E qual que é o jeito bom? Então, para onde nós vamos caminhar? Teve uma vez que eu vi também um exemplo de um educador físico que não tinha a menor inteligência emocional. Sabe o que ele fazia? Ele pegava toda a atenção das pessoas e dizia assim, olha, presta atenção. Tá vendo esse movimento? Assim, 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 assim? Tô. Não é para fazer assim. Pronto. Não tinha um que acertasse o que ele ia fazer. Porque o erro é muito mais exacerbado, é muito mais focado. Põe uma lente de aumento no erro e o acerto fica muito pequeno. É o contrário. A gente precisa ensinar e direcionar pelo reforço positivo. Quando, por exemplo, você está recebendo ou você é a pessoa que está entrando numa empresa, se você simplesmente é solto, largado lá, faz lá o que você quiser, você vai se sentir uma pessoa totalmente desimportante. Você vai se sentir um peixe fora d'água. Agora, é importante que alguém te direcione e te mostre, ó, você vai fazer assim, 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 assim. Conforme você vai amadurecendo, esse direcionamento vai ficando mais solto um pouco. Então, essa liderança que era autocrata, que era muito direcionada, ela vai se tornando uma liderança democrática, onde existe uma participação de todos.
E conforme esse amadurecimento vai acontecendo, vai se tornando uma liderança liberal. Então, vai dar muito mais espaço para aquele profissional trabalhar. E quando não é assim, olha, a única coisa que dá para ver hoje em dia é que este líder vai receber um monte de processos sobre assédio psicológico e que provavelmente a empresa não vai conseguir ficar muito mais tempo com ele, porque hoje em dia as empresas não querem mais esse tipo de líder, de liderança. Não funciona há muito tempo, e agora menos ainda. E você sabe, Ana, eu recentemente estava lendo uma pesquisa que aquela consultoria Franklin Covey, né, que é do irmão do Stephen Covey, né, dos Sete Hábitos, eles fizeram uma pesquisa muito extensa em 2018 sobre o nível de inteligência emocional dos executivos. Pegaram vários países do mundo tal e foram centenas de executivos pesquisados e eles fizeram assessment com esses caras para poder sentir o que era o natural do cara e fizeram pesquisas com os liderados para entender qual era o nível de inteligência emocional que esses caras tinham na visão do liderado. Eu achei maravilhosa a pesquisa, porque é o seguinte, a conclusão da pesquisa foi o seguinte, do ponto de vista natural, ou seja, quando eles faziam o assessment, que são esses questionários que o pessoal faz, colocando o pessoal em situações e tal, só 8% demonstravam ter uma inteligência emocional instalada, ou seja, aquilo que tá com o cara, é o perfil dele e tal, ele é um cara calmo, ele é um cara sereno, ele é um cara que para pensar. 8% das centenas de pessoas trabalharam. Só isso. Quando eles perguntaram para os liderados várias perguntas que levavam a crer se a pessoa tinha ou não uma inteligência emocional elevada, 43% dos líderes foram considerados com elevada inteligência emocional. Eles fizeram a pesquisa só com grandes empresas, tá? Não tinha pequenas empresas aí. Olha só, gente, olha como isso é bacana. Se 8% demonstraram naturalmente ter uma inteligência emocional instalada, e 43% na visão dos liderados parecem ser pessoas calmas, com inteligência emocional elevada, significa o seguinte, que 35% desses líderes fazem o esforço, vão para a zona de esforço, pensam, respiram, vão para a faixa amarela, como eu falei ontem, atravessam a catraca da empresa pensando assim, cara, não adianta eu sair batendo em todo mundo. Então, eu achei lindo pelo seguinte, é uma quantidade muito grande já hoje de executivos que, embora não tenham uma inteligência emocional natural, estão fazendo um esforço para que as pessoas que trabalham com eles sintam neles pessoas calmas, pessoas serenas. E eu achei maravilhoso esse resultado, porque mostra que tem muita gente que está no jogo se esforçando para ser um líder inspirador, né? Sim. Isso traz para a gente um conforto, né? Sabendo que a gente... Isso aí, viu, gente? Pode ter certeza. Isso é o trabalho que profissionais como a Ana costumam fazer nas organizações, mostrando técnicas, mostrando autoconhecimento para que a pessoa possa, por exemplo, voltar para casa e falar assim, ok, eu quero ser diferente do que eu sou. E começar realmente a... Mas eu achei maravilhoso saber que 35% das pessoas pesquisadas já estão fazendo a coisa certa, embora não tenham isso naturalmente instalados. Achei maravilhoso. Que maravilha! Eu vou te dar um dado novo também. A coisa de 5 anos atrás só, Edson, o meu consultório ampliou 50% de pessoas do sexo masculino, coisa que não havia. Aumentou 50%. Então, quer dizer, estes CEOs, os diretores, os gerentes, coordenadores, eles estão realmente nessa pegada de, pô, eu quero melhorar mesmo, eu não quero melhorar só na empresa, eu quero melhorar na minha casa, com a minha família, com meu filho, né? Isso é sensacional. O que antigamente eu já ouvi há um tempão atrás, que a minha profissão dentro da empresa era luxo. Hoje é condição, não tem como não ter, é muito legal, né? Por quê? Porque o resultado é muito bom de quem se conhece. A única coisa que vai ter é um bem-estar e vai proporcionar isso para todo mundo que estiver do lado, ou seja, não tem erro, não tem como dar errado. Aqui tem uma pergunta, Ana, do Esteban. Eu gostaria de somar nos passos de pensar, sentir e querer
como conseguimos ou chegamos ao que se quer? Ou seja, eu estou entendendo, Estevam, que você está perguntando o seguinte, tá bom, pensar é uma coisa simples, porque é uma reação natural do organismo, né, da mente e tal. O sentir também acaba sendo uma coisa mais simples, porque você vai sentir. Agora, o querer, como é que eu consigo chegar ao que eu quero sobre aquela situação, sobre aquele momento, ou eventualmente sobre aquela relação com aquela pessoa difícil? Como é que eu chego aí? Você consegue Estevão, responder alguma coisa aí, Ana? é o Estevão. O Esteban Joel. Esteban, que pergunta maravilhosa você fez. Para a gente conseguir chegar no querer, você está me falando sobre propósito. Qual é o que eu quero realmente? Então, a gente tem duas vertentes para a gente pensar: desejos e necessidades. As necessidades, elas precisam ser satisfeitas. Então, muitas vezes, você tem uma necessidade, por exemplo, de se sentir reconhecido. Então, você precisa ir em busca disso. Às vezes, a gente está em locais onde isso não vai ser possível. E se nós nos acomodarmos nessa areia movediça da zona de conforto, a gente não cresce, a gente simplesmente afunda. Não é uma decisão muito fácil, porque requer muita reflexão. O autoconhecimento te traz essa sabedoria sobre você mesmo. Qual é o meu propósito? O que o meu querer real me diz? Então, precisa ter uma escuta muito profunda. Você precisa estar muito no silêncio, muito com você mesmo, ser muito íntimo de você mesmo, para saber qual que é o teu propósito, o que o teu querer te fala. Não tem fórmula e não é desejo. Você pode pensar assim: o que eu queria? Eu queria ter um carro X, eu queria ter uma casa maior. Se de repente a sua casa for muito pequena, uma casa maior se torna uma necessidade. Sim, ela precisa ser satisfeita irrevogavelmente. Agora, desejos, eles precisam vir também. A gente precisa satisfazer os nossos desejos desde que eles sejam viáveis, né? E que sejam benéficos. Desejos precisam ser satisfeitos desde que sejam benéficos para você e para o outro. Muitas vezes a gente quer no sentido do desejo, né? Algumas coisas que na verdade não são boas para gente. Por exemplo, eu posso dizer: eu quero estou muito afim de comer um doce maravilhoso e eu sou diabética. Isso é um desejo, mas que não é uma necessidade. Eu não posso fazer isso. Então, o meu querer está errado. O meu querer precisa ser ajustado de acordo com o meu racional, que é o meu pensar, e com o que eu sinto. Se eu sinto que eu quero ser saudável, que eu quero ter bem-estar na vida, eu preciso proporcionar para mim coisas que me levem a isso. Propósito também tem a ver com vocação. Vocação é o chamado da alma. Então, às vezes a gente pensa, né, vou fazer teste vocacional. Às vezes você já está adulto, você nem vai pensar em fazer um teste vocacional, mas é bom, porque você vai entender qual é a tua aptidão, qual é o teu interesse, quais são as habilidades que são mais de acordo com o teu perfil. É legal você fazer um teste vocacional, bem legal. Isso também vai te ajudar a descobrir esse querer, que está totalmente ligado ao propósito. Legal, Ana. Tem uma outra do Esteban aqui. Aliás, eu vou me somar ao Esteban nessa pergunta, Ana. Tá. O que fazer com pessoas que, mesmo falando de forma calma, de forma serena, mesmo que você respire, que você pense, que você tenha empatia, você acaba sendo sempre mal interpretado? Ou seja, é aquela história, né? Você se preparou, falou direitinho, bonitinho, e a réplica, o que vem para você, é alguma coisa mais agressiva. Tipo assim, a pessoa procura entender da forma errada do que você queria dizer. Essa eu também quero ouvir, se você tiver alguma Olha, sugestão a respeito. Esteban e Edson, meu querido, não desista. Porque tem pessoas que são mais difíceis de entender mesmo e interpretam segundo a sua própria visão. Geralmente é isso que acontece, né? A nossa comunicação é uma coisa muito. Tanto que se fala a arte de se comunicar, né?
você fala, você escuta o que o outro escutou da sua fala e você continua, não para. Mostra para ele, olha, não é por esse caminho que eu gostaria. E, principalmente, se você estiver falando com um líder ou com alguém hierarquicamente acima de você, seu pai, sua mãe, que também hierarquicamente estão acima de você, você fala assim, eu vou tentar falar de outro jeito, porque eu não consegui me expressar. E não, você não entende nada do que eu falo. Entendeu? Isso é super importante. O líder, a pessoa que tem autoconhecimento, ela consegue falar várias linguagens. E aí vou dar só uma palhinha, assim, do que são as 4 personalidades que variam para a gente poder fazer essa leitura. Então, tem a pessoa que é pensamento superior, então tudo que for racional ela vai entender, mas tudo que for emocional ela não vai entender. Quem é pensamento superior tem o sentimento como função inferior. Então, geralmente, essa pessoa acha que falar de sentimento é mimimi, é ficar nhenhenhé, é sentimentalismo. Ela não tem código para entender o sentimento. Então, explica para ela, sentimento é uma função psíquica tão importante quanto o pensamento. Quem não trabalha bem pensamento e sentimento, não é possível ter inteligência emocional. Aí, o outro lado é intuição e sensação. Pessoas muito intuitivas não conseguem suportar uma fala de raciocínio passo a passo. Pessoas que são sensação, que é o contrário, que é o raciocínio passo a passo, para elas colocarem uma ideia, elas precisam colocar toda a ideia, a construção da ideia, para fazer sentido para ela. Só que se ela estiver conversando com uma pessoa que é intuitiva, que capta muito rápido as coisas, provavelmente essa pessoa não vai ter muita paciência e vai falar, vai, resume, vamos, resume o que você está falando. Tudo bem. Então, quando a gente está se comunicando pela fala, pela letra. Hoje em dia a letra nem conta mais, né? Porque a gente digita tudo. Mas a gente que está se comunicando, a gente precisa ter esse cuidado de que a nossa comunicação chegue ao outro o mais limpa possível. E isso não é uma coisa fácil, isso é uma coisa que precisa ser construída. Então, quando você fica meio bravo, porque o outro não entendeu o que você quis dizer e já interpretou de um jeito diferente, você já não está usando a tua inteligência emocional. Então, vamos respirar. Como você já conhece, talvez, né, Esteban, ou Edson também, a pessoa que não te entende, você já vai com mais paciência, vai falar, vamos lá, eu vou tentar fazer o possível para eu me expressar, para você conseguir, para eu conseguir me expressar, para você conseguir me entender. Então, faz essa via de 2 mãos. Principalmente se responsabiliza por isso. Legal. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que talvez uma das coisas mais cruéis que a gente faz com a gente mesmo é a gente esperar que nós sejamos emocionalmente super equilibrados, perfeitos, porque quando a gente entra num processo de achar que tem gente que é assim e, consequentemente, eu também deveria ser assim, aí começa a entrar naquele esquema que você falou de ansiedade, de perda de autoestima, né? Eu acho assim, eu anotei algumas coisas porque eu percebo o seguinte, por mais que você caminhe na vida, nos teus estudos, nas suas reflexões, tal, o componente emocional, ele é como se fosse um animal, esses animais, como é que fala, da selva, esses cavalos indomáveis, né, ou quase indomáveis, né, por mais que você realmente procure pensar, refletir, respirar, meditar, que é uma coisa que eu tenho dificuldade, mas procuro fazer, né, eu tenho uma dificuldade enorme de parar 10 minutos sem pensar em nada. Para mim, eu diria que é mais difícil eu fazer isso do que correr 1 hora na esteira como eu corro, né? Mas eu acho que talvez uma das coisas importantes é ter autocompaixão também, né, Ana? É a gente perceber o seguinte, Sim. não é porque eu, hoje, cometi uma besteira, fui na padaria e briguei com a pessoa que corta os frios, porque ela cortou os frios, eu falei para cortar fininho, e ela cortou muito grosso, não é porque eu briguei com ela que eu vou pegar um chicotinho e talvez o lance seja, vem cá, deixa eu pensar um pouquinho sobre por que eu briguei com ela, o que me fez
perder Tem um uma pouco coisa do humor. muito legal para se fazer nessa hora, Edson, que vale também como uma dica, que são as correções. O nosso cérebro é burro, a gente sabe que o nosso cérebro, tudo que a gente pensa, para o cérebro é verdade. O cérebro não distingue se o que você está pensando é pensamento ou é realidade. Então, assim, quando você faz um comportamento como esse e você se arrepende, é muito importante que você corrija. Se você não puder ir lá na padaria e dizer para a pessoa, olha, me desculpe, eu não queria falar daquele jeito, você faz isso com você, mas justamente sem se autoflagelar. Esse autoflagelo é pior ainda, exatamente como você disse, é muito pior, porque você acaba carregando uma culpa e você fica amargo. E você vai transmitir isso para todo mundo. A melhor coisa quando você está nesse caminho de autoconhecimento e desenvolvimento da inteligência emocional são as correções, ao vivo e a cores. Então não fica com vergonha de se expor ou de mostrar que errou, muito pelo contrário. Quando você faz isso, você inclusive dá a chance do teu interlocutor fazer a mesma coisa e falar tudo bem, a gente erra, mas ó, eu não quero mais fazer isso. Então quero falar de novo de um outro jeito e corrige. Isso vai fazer com que o teu cérebro processe que não é mais daquele jeito, não, aquele jeito não faz mais sentido para você e você vai ter outro tipo de impulso já. É como diz a minha professora de neurociência, né, a Carla Tiepo, você no mínimo vai ter mais um circuito concorrente com aquele, né? Isso! Você vai ter algum circuito que em algum momento pode ganhar essa briga interna e pode, né? Ganha, Edson, e ganha, porque você vai alimentando esse novo circuito, essa correção vai fazendo, pô, eu quero ir por aqui, é por aqui que eu quero ir. É maravilhoso. E assim, e complementando, né, o que o Marco comentou da respiração, o que a Ana comentou de você poder parar e de repente colocar o seguinte, o que que eu sinto, o que que eu penso, o que que eu quero, que esses exercícios são maravilhosos. Aliás, anotei aqui, Ana, não tinha esse ciclo e vou passar a usar com certeza, né? E tem um ponto também que eu achei muito legal, não foi nem no livro do Daniel Goleman que eu li, mas no livro não me lembro de ter citado essa dica. Mas numa entrevista que eu vi sobre ele, eu achei muito legal, já faz alguns anos, e passei a adotar. Ele falava o seguinte: torça sempre pelo melhor, mas prepare-se sempre para o pior, né? Essa frase dele, ele explicou um pouquinho sobre a frase. Às vezes eu falo isso em palestras, tal. Depois tem gente no cafezinho que fala assim: ah, yes, mas eu não gosto muito de pensar no pior, porque isso pode me fazer um certo, me faz me sentir mal, tal. Eu falo: olha, então não faça, porque cada um é cada um, tal. Agora por exemplo, passei a adotar isso com muita frequência. E eu sinto que é o seguinte: quando você se prepara também para o pior, e quando a coisa acontece, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Eu trabalho muito com bancos, tá? Com instituições financeiras. Eu treino muitos gerentes de agências bancárias. E eu falo o seguinte, cara, pensa o seguinte: o piloto de uma aeronave, o piloto de um avião, ele passa, eu sei que eu trabalho também com companhias aéreas, ele faz 6 horas por semana de simulação de voo, ou seja, ele senta numa aeronave, é um simulador igualzinho o avião, é perfeito o avião, as imagens que ele vê na frente são exatamente o que ele vê quando está lá em cima, e ele é colocado em situações do tipo, a turbina começou a pegar fogo, algum terrorista entrou pela cabine, enfim, ele é submetido a uma série de possibilidades que tal é o grau de veracidade, porque eles promovem realmente som, imagem, tudo, como se fosse real, que ele esquece que é simulação. Eu conversei com vários comandantes já, eles falam assim, ó, cara, você lembra que é simulador nos primeiros 10 minutos, depois você esquece que é simulação, porque você está no meio da perfeição. E por que você faz isso? E por que eles fazem isso? Porque no momento que Deus nos livre, eventualmente lá em cima, uma aeronave sofra qualquer tipo de situação parecida, eles vão estar com a circuitaria cerebral e com a inteligência emocional completamente preparada para isso, né? Eu conto, Ana, num vídeo que eu gravei algum tempo atrás, que, num certo momento, eu fui visitar uma empresa extremamente parceira nossa. Eu atendia grandes empresas, eu era superintendente de uma região, e fui visitar um cliente
que ele era o cara que, se eu fosse colocar os 5 caras que mais gostavam da gente, ele estava nesse rol de 5 pessoas. Ele era o presidente da empresa, uma grande empresa. Mas eu sempre ia no carro, eu ia pensar assim, e se der alguma coisa errada, como é que eu vou reagir? Eu sempre pensei assim também, eu torcia pelo melhor. Bom, e quando eu cheguei nessa empresa, a gente estava ainda tomando um café, sabe o quebra-gelo na antessala? E passou um diretor da empresa. Passou e ele não conhecia o diretor. Aí o presidente me chamou para apresentar para o diretor. E eu não me lembro como foi que a conversa caminhou, que ele falou alguma coisa assim, aonde você mora aqui em São Paulo? E eu morava em Alphaville. E eu morava num condomínio um pouco mais afastado dos condomínios tradicionais de Alphaville. E eu falei assim, poxa, eu moro no condomínio 9, né? Aí eu ouvi dele o seguinte, pô, então você não mora na Alphaville, você mora em Minas Gerais. Quer dizer, foi um comentário absolutamente, na minha opinião, jocoso, um comentário depreciativo, né? Sim. Mas eu sempre fui para as reuniões pensando assim, e se alguma coisa diferente e ruim acontecer, como é que eu vou pensar em reagir? E nessa hora eu usei muito aquela técnica que o Marco comentou aqui hoje, de respirar um pouquinho antes de responder e pensar como você falou, o que eu estou sentindo e o que eu quero. E o que eu quero foi assim, a resposta rápida foi assim, eu não quero detonar essa reunião com o presidente, porque não tem nada a ver com isso, mas eu não quero sair daqui como se eu fosse um trouxa, porque também eu tenho um status a preservar na minha organização. E esse tempinho Ele te provocou. segundos fez com que eu falasse o seguinte para ele, olha, eu achei muito deselegante o que você comentou. Nem te conheço, a gente acabou de ser apresentado, queria que você soubesse que eu me senti muito mal com o seu comentário, né? Mas, tudo bem, se é o que você pensa a respeito, eu respeito o que você pensa. Eu não penso assim, eu adoro onde eu moro, eu adoro a minha casa, o meu condomínio, o espaço onde as minhas crianças brincam, mas eu respeito o que você está falando e isso não vai atrapalhar de forma nenhuma a minha reunião com o fulano que a gente marcou e tal. E claro que depois eu imagino que a conversa do presidente com ele não tenha sido uma conversa muito boa. Mas, assim, isso só foi possível porque eu tinha o hábito, já nessa época, de pensar, quando eu estava chegando em qualquer situação, pensar o seguinte, e se algo der errado? Como é que eu quero me comportar? E isso vale, quem está aqui na nossa bate-papo, isso vale para a profissão, vale para o trabalho e vale para a vida. E se o telefone tocar e a notícia não for muito boa, como é que eu pretendo, né, reagir, né? E se a minha esposa ou meu esposo chegar do trabalho e vier me contar alguma coisa não tão agradável, a simulação, ela segue a linha do comandante de voo, ela nos prepara para as situações que eventualmente na nossa vida, infelizmente, possam acontecer, né? E você fica preparado até para situações que você realmente não esperava. Exatamente. Ana, mais alguma coisa para conclusão? Mais alguma coisa no final desse nosso bate-papo? Fique à vontade, tá? Eu só queria te agradecer muito essa oportunidade, adorei estar aqui nesse bate-papo com vocês. Obrigada pela participação do pessoal aí que fez perguntas e que a gente consiga fazer ampliar mais essa noção de autoconhecimento para que a gente consiga trabalhar bastante essa inteligência que é tão essencial para a nossa vida pessoal e profissional. É isso, Edson. Gente, olha, estamos concluindo nosso bate-papo, então, por hoje. Que maravilha! Para mim é muito gratificante poder contribuir um pouquinho com isso, Edson. Obrigada, querida. Ótima noite para vocês. Muito obrigada. Para vocês todos também, gente. Até mais. Tchau. Tchau.